graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite. O Senhor continue nos abençoando nesta noite bendita, maravilhosa, e temos a liberdade e também a alegria de podermos celebrar o Senhor aqui nesta praça. Damos as boas-vindas a todos os que estão conosco, que aqui vieram celebrar o Senhor, adorar o Senhor. São todos bem-vindos, irmãos da nossa igreja e de outras igrejas presbiterianas, ou mesmo igrejas irmãs, como Batista, Assembleia de Deus e demais igrejas. Aqueles que aqui se encontram são todos bem-vindos em Cristo Jesus. Gostaria de fazer uma leitura bíblica com os irmãos, aqueles que puderem ler comigo. Se você tiver condição de ler, onde você se encontra, a iluminação lhe permitir fazer a leitura, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Eu gostaria de ler com os irmãos, todos os que conseguirem ler comigo, ou que quem sabe conhece esse texto e sabe decorar, memorizar. Vamos fazer esta leitura em voz audível aqui na praça, fazer a leitura pública das Sagradas Escrituras na noite de hoje. Mateus capítulo 5, versículo de 1 até o versículo de número 16. Vamos nos colocar de pé e juntos fazermos esta leitura. Erga sua voz e faça esta leitura bíblica neste momento. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém? Eu não consegui ouvir a voz dos irmãos, talvez que eu estou lendo, que a voz do microfone, é claro, vai cobrir. Mas agora todos juntos, só o versículo de número 16. Eu vou começar e os irmãos então leem em voz alta, bem alto mesmo. Vamos ler? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mais uma vez, podemos melhorar. Assim brilhe também a vossa luz
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Sua palavra bendita alcance o nosso coração nesta noite. Vamos abrir, aqueles que puderem abrir no inário, mas aqui também acho que vai dar para você acompanhar a letra do nosso hino número 33. Vamos cantar Maravilhas Divinas. Com alegria, voz firme e forte, vamos ecoar a voz do Senhor a cada coração nessa noite, através dos cânticos, das orações e da pregação da palavra do Senhor. Hino 33. Daqui tá bom, né? Vamos ver as vozes de lá. Vamos lá? Só o coro. Quero ouvir as vozes aqui em praça pública cantando as maravilhas do Senhor. Vamos lá? Vai aquecendo a voz, que tem muitos louvores para cantar ao Senhor, orações e súplicas nesta noite, para colocarmos diante de Deus as nossas vidas e daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Aquelas pessoas, os irmãos, amigos que chegaram, estão lá atrás, aqui tem ainda bastante lugar, aqui se pode se sentir à vontade para se dirigir aqui à frente. Nós vamos ter um momento mais prolongado, com cânticos, depois a pregação da palavra. Você assentado vai ter muito maior concentração, melhor condição para ouvir a palavra de Deus
e poder então refletir naquilo que o Senhor vai trazer para nós na noite de hoje. Nós vamos fazer um momento de oração por este culto. Gostaria que você, mesmo aí onde você está assentado, se juntasse, se unisse aí a um irmão, amigo, alguém que está perto de você, e levantasse agora um clamor, uma súplica a Deus. Você puder e quiser, você pode levantar as suas mãos para os céus e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós nessa noite, fala conosco, visita cada vida, cada coração, toca, meu Deus, de uma forma diferenciada na noite de hoje, porque o Teu Espírito Santo é quem toca, é quem faz a obra. Levante a sua voz agora, num clamor aos céus, por este culto que estamos iniciando aqui em praça pública, que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite. Glória aos céus agora, em nome de Jesus. Glória pelo pregador, o reverendo Ricardo Mota, que já está aqui conosco. Daqui a pouco ele vai pregar a palavra de Deus. Glória pelos louvores que vão ser entoados, continuando aqui o culto ao Senhor, para que cada música seja uma mensagem de Deus a tocar de cada coração aqui. Glória para que Deus salve pessoas pela palavra que vai ser pregada na noite de hoje. Glória para Deus marcar os céus neste lugar, que todo principado, toda potestade, toda obra do mal não prospere, não prevaleça. E o Senhor ocupe o espaço físico e espiritual aqui nesta praça pública, que nas regiões celestiais, o Senhor que está entronizado acima dos querubins, também esteja entronizado nesta noite aqui em João Dourado, acima de todo nome, de todo poder, de toda autoridade. O Senhor seja exaltado e glorificado na noite de hoje. O Senhor é grande, o Senhor é onipotente, o Senhor é todo poderoso. Glória a Ele, com fé, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, continue clamando ao Senhor. Sim, Senhor, nós nos unimos a Ti em oração nesta noite, com ações de graças, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, porque é o mesmo Jesus que lá no passado andou pela Judéia, pela Galileia, por Jerusalém, por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do maligno, curando enfermos, libertando cativos, restaurando vidas, restaurando, meu Deus, dignidade de seres humanos criados à Tua imagem e semelhança. Ó Deus, nesta noite nós estamos aqui nesta praça, na cidade de João Dourado, clamando a Tua graça. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça, manifesta o Teu amor, manifesta a Tua misericórdia. Usa, meu Deus, os cânticos que serão entoados, as orações que serão feitas, as leituras bíblicas que serão, meu Deus, declaradas nesta noite, a palavra que será pregada na noite de hoje. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Visita a cidade de João Dourado, onde este som estiver alcançando, não só nessa praça, mas nas casas, nos lares,
carro, aonde um vizinho, um amigo, ou mesmo através da internet, do Facebook, onde alguém estiver assistindo, ó Deus, que a tua palavra chegue, que o teu Espírito Santo opere, que a salvação do Senhor prevaleça nesta noite, para a honra e glória do teu nome. Toma todo o trabalho que está sendo feito aqui, Senhor. Repreende para longe de nós toda obra contrária. Faz, meu Deus, desta praça hoje um lugar de adoração, um lugar onde a tua glória assiste, onde o Senhor esteja entronizado entre os louvores do teu povo, e que haja quietude na alma, mas quietude também no físico, que todos se calem diante do poder da tua palavra nesta noite, para ouvi-la atentamente e reconhecer que o Senhor é Deus e ser salvo pelo Senhor. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Aleluia, amém. Quem pode dizer amém nesta noite? Levante a sua mão e diga amém, amém. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor. Eu gostaria que você ficasse bem à vontade para ficar sentado ou em pé. Mas eu confesso que a minha vontade é que você ficasse em pé por um instante para louvar o Senhor com expressão, para que a sua voz pudesse sair com mais ênfase, porque nós estamos louvando ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Vamos louvar a Deus com esse cântico, justificado. Você pode louvar a Deus com palmas também? Livre da culpa.
versículo na Santa Palavra que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter enviado Cristo Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ao saber que Deus nos amou de tal maneira, ao enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós, em um momento como esse, não nos resta outra coisa a não pedir a Deus que quebrante o nosso coração, e que o nosso coração seja quebrantado pelo seu amor, para que reconheçamos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós. Cantamos juntos, quebrantado. Você pode fazer desse cântico a tua oração, fazer desse cântico um momento de reflexão, reconhecendo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Eu olho para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua obra eu vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou. Grande amor demonstrado por nós na cruz do Calvário. Merecida vida, de graça recebe, por sua cruz, a morte me livrou. Minha vida, eu estava condenado. Olha só que maravilhas. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, impressionante é o seu amor. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Poder se sentar, meus irmãos? Convido você a abrir seu hinário no hino de número 147. Hino de número 147.
Vencendo vem Jesus. Hino de número 147, Vencendo vem Jesus. Está entoando o cântico Maravilhosa Graça. Maravilhosa graça que perdido me encontrou.
maravilhas do que Cristo fez e continua fazendo por nós. E este é o momento também da gente ouvir destas maravilhas que o Senhor com certeza vai continuar fazendo na vida de tantos pecadores como nós, a quem Ele alcançou por sua maravilhosa graça. Temos alguns pastores conosco. Queria convidar o pastor Adenildo para vir aqui à frente. Pastor Adenildo, pastor da igreja presbiteriana, primeira igreja em Gameleira, para que nos conduza a Deus no momento de oração, antes de iniciarmos a pregação, exposição da palavra do nosso Deus. Após a pregação da palavra, nós ainda teremos momentos de louvor e de adoração ao Senhor com o ministério Canal de Vida. Então, ainda teremos cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Mas esse é um momento muito especial, para o qual chamamos a atenção de todos, porque a palavra de Deus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E diz também: se hoje ouvirdes a minha voz, o Senhor falando, não endureçais o vosso coração. Nós estamos recebendo com alegria o reverendo Ricardo Mota. Pode se aproximar aqui, reverendo. É um trabalho desta noite, o culto ao Senhor. Estamos fazendo isto para a honra e glória do nome de Jesus, mas é um trabalho também em parceria. A APECOM, para aqueles que não conhecem, é uma agência presbiteriana de evangelização e comunicação. É uma agência de evangelização responsável por muitos projetos aqui de evangelização no Brasil, inclusive o programa Verdade e Vida, que é passado na televisão. E o reverendo Ricardo Mota é secretário executivo da APECOM, é pregador do Evangelho e caminha, anda, de norte a sul por esta nação em conferências, congressos, impactos evangelísticos como este que nós estamos realizando hoje aqui em João Dourado. Eu quero agradecer ao reverendo Ricardo Mota e agradecer na pessoa dele a APECOM por essa parceria, pela presença da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na nossa cidade, através também das suas agências evangelizadoras. Que Deus continue abençoando o trabalho que os irmãos realizam por todo o Brasil, que o Evangelho continue sendo pregado, propagado por todos os cantos, através de muitas igrejas, mas também através da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero pedir ao reverendo Adenildo, então, que ore ao Senhor pelo mensageiro de Deus, o reverendo Ricardo Mota, pelos ouvintes, você que está aqui nessa praça, pare um tempo, faça agora um esforço para se concentrar, não se dispersar, não conversar, não comer, não sair, mas ouvir o que Deus tem a falar conosco nesta noite, através da palavra que o seu servo trará a nós. Vamos orar ao Senhor agora. Ó Deus, nesse instante nós clamamos ao Senhor. Ó Deus, nós levantamos, ó Deus, as nossas vozes e queremos interceder pelo Teu servo. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor possa estar com ele nesse momento. Ó Deus, que no nome de Jesus, ele possa ser um canal, ó Deus, para transmitir a Tua palavra. Ó Deus, e clamamos também por cada ouvinte. Em especial, ó Deus, os ouvidos, ó Deus, daqueles que ainda não ouviram a verdadeira palavra, ó Deus, que a verdadeira palavra ainda não entrou. Que nessa noite, ó Deus, possa ser um momento de cura, de ressurreição, de vida, ó Deus, neste lugar, Pai. E queremos clamar, ó Deus, por todos aqueles que estão nessa praça,
e por todos os ouvintes, ó Deus, aonde esse som estiver chegando, que não possa ser apenas o som, mas que possa ser a palavra do Senhor. Ó Deus, toma o teu filho nas tuas mãos, toma, ó Deus, cada ouvinte, e que o Senhor possa, ó Deus, anular todo espírito humano, ó Deus, todo espírito das trevas, e que tão somente o Espírito do Senhor possa falar neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, uma vez rapidinho. Estava com a placa de Morrinhos, JDT 5118, está atrapalhando a passagem aqui. Por favor, se for alguém que está no nosso meio, placa de Morrinhos, JDT 5118, por gentileza. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero saudá-los nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém! Ser morador dessa cidade, minha alegria em estar aqui. Eu conheço um pouco, ouvi um pouco da história da sua cidade, e isso me impressionou muito, porque Deus me dá a oportunidade de também passar na sua cidade e falar sobre o Evangelho da graça de Deus. Pela história dessa cidade tão próspera, tão abençoada, também se diz que passou por aqui um evangelista há muitos anos, que falou do Evangelho da graça de Deus. E isso tem trazido muitas bênçãos para essa cidade, e você está aqui porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, permitiu. Então eu creio, estou convicto de que a boa mão de Deus está sobre essa cidade, né, abençoando você e toda a sua família. Eu gostaria, irmãos, de repetir provavelmente aquilo que foi pregado há muitos anos aqui, né, no início do século passado, uma pessoa que depois compartilhou essa palavra com outros, e hoje nós temos a oportunidade de estar aqui, que é o mesmo Evangelho, o Evangelho que é a boa notícia, o velho e surrado Evangelho, mas é o poder de Deus para transformar a nossa vida. O apóstolo Paulo, de certa vez, ele desejava ir à cidade de Roma, e ele narra no capítulo 1 da Epístola aos Romanos que 3 coisas motivavam ele querer ir até Roma, que são os mesmos motivos que me trazem aqui. Ele dizia, e eu digo, que a grande motivação é poder repartir, compartilhar com vocês os dons que Deus tem nos dado, poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem permitido com que a gente faça. Esse era um motivo pelo qual o apóstolo Paulo queria ir a Roma. Outro motivo, ele diz que é para fortalecer a fé. Ele diz que quando estamos juntos, e ele tinha essa expectativa, que estando lá em Roma, ele iria ter a fé fortalecida, juntamente com aqueles irmãos. E o terceiro motivo, ele diz que era para pregar o Evangelho, esse Evangelho da graça de Deus. São esses mesmos motivos que fazem com que eu saia lá da minha cidade, venha até aqui, contando com a sua atenção, a sua preciosa atenção, o apoio dos meus colegas de ministérios, pastores, para que nós façamos a mesma coisa aqui. Falemos sobre o Evangelho. Então eu queria a sua atenção para ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra em Romanos capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, segundo o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número
sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Permitam-me falar rapidamente para você um pouquinho sobre esse Evangelho de Deus. Alguns dias atrás, nosso país enfrentou um pleito eleitoral, e talvez a palavra que nós mais ouvimos nos últimos meses foi a palavra polarização. Nós ouvimos muito esta palavra. Polarização significa separação, divisão. E o apóstolo Paulo, quando escreve essa epístola, o principal objetivo de Paulo é mostrar que todas as pessoas, tanto os judeus como aqueles que não são judeus, que eram chamados de gentios, todos eles estavam na mesma condição. E aí ele escreve essa epístola para dizer que todos são pecadores, todos nós somos pecadores. Não importa se você é branco ou negro, não importa se você é rico ou pobre, não importa, todos nós estamos debaixo de uma mesma condição, diz o apóstolo Paulo. Todos nós somos pecadores, mas ele diz que também todos nós dependemos da graça de Deus. Ninguém dentre nós pode ser salvo pela sua própria força, mesmo com toda a sua habilidade, com toda a sua intelectualidade. Você não pode salvar a você mesmo. Nenhuma religião é capaz de salvar alguém. Ninguém pode ser salvo por si mesmo. Todos nós dependemos da graça de Deus. Mas o apóstolo Paulo escreve essa epístola para falar ainda que o Espírito Santo de Deus, ele está inserido nesse processo para nos fazer mais parecidos com Jesus. Nós temos a ajuda do Espírito Santo para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus tem um plano para mim e um plano para você. E o plano para nós é que nós sejamos parecidos com Jesus. Muitos jovens, muitos adolescentes não conseguem entender a razão da sua vida. Alguns até pensam em tirar a vida, porque não conseguem ver a razão da vida. Muitas pessoas pensam que a razão da vida está no dinheiro, então eles conseguem ganhar muito dinheiro, e quando ganham muito dinheiro eles percebem que mesmo assim a vida não tem sentido. E nas grandes cidades, naqueles hotéis chiques das grandes cidades, muitas vezes aquele homem tão rico, tão poderoso, mete um tiro na cabeça porque não tem sentido de vida. É porque só se tem sentido de vida quando nós nos encontramos com o nosso Criador. Só tem sentido a vida quando nós encontramos Jesus Cristo. Quando eu fui alcançado com esta palavra, com esse evangelho, eu era um adolescente. Um adolescente, embora tão novo, com 13, 14 anos, já envolvido junto com algumas pessoas que já estavam fazendo algumas coisas, ensinando para mim muitas coisas, inclusive roubar. Eu me lembro que eu era muito religioso. Eu venho de uma família religiosa, mas certa vez a minha mãe, vendo toda aquela situação, chamou a minha atenção. E quando ela chamou minha atenção, eu enfrentei a minha mãe, mesmo sendo um adolescente, um pré-adolescente. Enfrentei minha mãe e disse: você é culpada. Você é culpada de tudo que está acontecendo comigo, porque eu não pedi para nascer. Por que você me deu a vida? Você não podia ter feito isso. A mamãe ficou sem resposta e ela só chorava. Mas ainda adolescente, pela graça de Deus, eu ouvi falar de Jesus. Alguém pregou para mim o evangelho que eu quero pregar para você essa noite. E aquele evangelho da graça de Deus entrou no meu coração. Eu entendi que a minha vida não era simplesmente porque o meu pai coabitou com a minha mãe, mas a vida é um dom de Deus, e que a vida tem sentido quando a nossa vida é tocada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero destacar 3 coisas para você aqui sobre esse evangelho que eu vim pregar para você. E você precisa entender o que é o evangelho. Você tem que entender que o evangelho não é igreja.
Igreja não é o Evangelho. Você também precisa entender que o Evangelho não é uma religião. Você precisa entender que o Evangelho não somos nós. Você precisa entender que o Evangelho é mais do que uma anunciação. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. E eu quero destacar 3 coisas que o apóstolo Paulo ensina aqui nesse texto. E eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que está entre nós, que grave isso no seu coração. E que você talvez que está ouvindo essa palavra, ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, preste atenção, porque há uma palavra para você. E eu não vim aqui de longe para falar de uma religião, porque eu não posso falar de alguma coisa que não transforma a sua vida. O tempo urge. Eu não posso deixar minha família tão longe e vir aqui para poder falar de uma religião. Eu não sou garoto propaganda de uma religião. Eu tenho que falar com você algo que pode transformar a sua vida. E eu estou convencido de que se você abrir agora o seu ouvido e o seu coração, a sua vida nunca mais será a mesma. Quem já foi alcançado com esse Evangelho sabe do que estou falando. Principalmente se você já foi cheio do Espírito Santo, você sabe o que eu estou falando. A vida da gente passa a ter sentido. Eu queria destacar 3 coisas que o apóstolo Paulo fala. Ele chama o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho de Deus? Diz o apóstolo Paulo aqui. Em primeiro lugar, ele diz que esse Evangelho de Deus foi prometido pelos profetas. Ele diz, o Evangelho de Deus, o qual foi prometido pelos seus profetas das Sagradas Escrituras. Preste atenção no que eu vou te dizer. Lá no começo da nossa história, houve um rompimento com Deus. Quando o pecado entrou na nossa história, houve uma inimizade com Deus. Os nossos primeiros pais pecaram, desobedeceram a Deus. E Deus é um Deus santo, santo e santo. E Deus não podia conviver com aqueles seres desobedientes, que tinham tudo, mas desobedeceram. Permitiram com que o pecado entrasse na nossa história. Houve agora uma inimizade. Mas naquele mesmo dia, imediatamente após aquela desobediência, Deus fez uma promessa. Ele diz que um dia o filho daquela mulher iria pisar a cabeça da serpente, do inimigo das nossas almas, que até hoje está andando e rodando, está ao nosso redor, tentando tragar alguns. Ele sabe que ele tem uma data determinada. É um animal ferido e bravo. É ele que está atrás de todo divórcio. É ele que está atrás dos assassinatos. É ele que está atrás da imoralidade. É ele o inimigo das nossas almas, que está atrás de tudo aquilo que tem feito a nossa juventude se perder. É ele que está atrás daquilo que faz com que um adolescente se enverede pelo meio da droga. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele ludibriou, enganou os nossos primeiros pais. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, deu uma notícia, uma boa notícia. É chamado de proto-evangelho. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando o homem desobedece, estabelece a inimizade com Deus. Deus é tão bom e misericordioso que ele fez uma promessa. Ele disse que um dia o filho daquela mulher iria pisar na cabeça da serpente. E agora todo o Velho Testamento, quando você lê a sua Bíblia, todo o Velho Testamento, os profetas falaram desse que viria. O nome dele é Messias, ele é o prometido. Todo o Velho Testamento fala sobre ele. Os profetas anunciavam ao povo, dizendo para o povo que um dia viria o Messias. E ele então iria nos religar novamente, iria pagar o preço do nosso pecado. Todas as pessoas que lá no Velho Testamento deram ouvidos a esta palavra, foram salvos pela fé nesta promessa. Tanto
tantos lá no Velho Testamento quanto nós hoje, somos salvos por causa desta palavra, por causa daquilo que Jesus fez. Lá no Velho Testamento eles foram salvos por causa dessa promessa, e eles creram nesta promessa. Do mesmo jeito que nós somos salvos pela fé em Cristo, porque nós cremos naquilo que Deus fez por nós. Só tem um jeito, é através de Jesus. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, como hoje aqui nós estamos. Não há salvação fora de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que esta mensagem foi prometida pelos profetas. Eles falaram isso para o povo, anunciaram isso. Muitos profetas foram mortos por causa desta mensagem. Muitos profetas foram maltratados por causa desta mensagem. Mas esse evangelho foi anunciado e prometido. Os profetas prometeram isso. O tempo passou, e agora diz o apóstolo Paulo que o evangelho que outrora foi prometido, agora ele foi revelado. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz que esta promessa, esse evangelho nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. E ele diz, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Preste atenção, o evangelho foi prometido lá pelos profetas, e ele foi revelado em Jesus. Jesus é o evangelho em pessoa. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Jesus é a promessa que se virou realidade. Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos confundir o evangelho com igreja. Não podemos confundir o evangelho com religião. Não podemos confundir, porque o evangelho é Jesus. Ele é a boa notícia. Ele é a boa notícia que se transformou em gente. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. É maravilhoso isso, querido. E eu não posso passar pela sua cidade sem deixar isso claro para você. Porque nós temos aqui nessa cidade próspera, uma cidade tão boa, tão agradável, onde tem tantas pessoas que acreditam e amam Jesus Cristo, em diferentes denominações religiosas. Mas nós não podemos confundir. O evangelho não é a sua denominação religiosa, nem a minha. O evangelho não é uma religião. O evangelho é Jesus Cristo. É o poder de Deus. Se eu me envergonho do evangelho, eu estou me envergonhando de Jesus. Se eu creio no evangelho, eu creio em Jesus. Jesus é o verbo de Deus. Ele revelou a promessa. Você entende por que o nosso culto, mesmo em praça pública, ele é cristocêntrico? Porque tudo é por causa de Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Se você é só religioso, você não tem nada. Se você é só simpatizante às coisas de Deus, você não tem nada. Porque se você não tem Jesus, você não tem nada. Entenda isso. O apóstolo Paulo diz que Jesus é a revelação do evangelho. O evangelho foi revelado em Jesus Cristo. É por isso que quando o Senhor Jesus Cristo esteve entre nós e anunciou o reino, ele disse, olha, as escrituras testificam de mim, disse Jesus. Os religiosos queriam até prendê-lo e fizeram isso, e até o mataram. Quem o matou foi a própria religião, os religiosos da época. Porque o Senhor Jesus revela aquilo que os profetas prometeram, a mensagem de Deus, e muitos não creram. O apóstolo João diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu
poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em Jesus Cristo. Existem muitas criaturas de Deus, mas filho de Deus é aquele que recebe Jesus como seu irmão mais velho. Então Jesus Cristo é a revelação da promessa lá do Velho Testamento. Ele veio, irmãos, e nós temos a sua história. Ele nasceu da carne, nasceu da Virgem Maria. Jesus Cristo tinha duas naturezas, humana e divina. Humana porque ele nasceu de Maria e recebeu o nome de Jesus. Jesus significa Salvador. Era um nome muito comum naquela época, como Josué, por exemplo. A raiz é a mesma. Então Jesus nasceu de Maria e recebeu o nome Jesus. Mas a Bíblia diz que, além dele chamar Jesus, ele recebe o nome também de Cristo, porque ele é o prometido lá do Velho Testamento. Ele é o prometido dos profetas. Por isso que nós falamos Jesus Cristo, que significa o Salvador prometido. Quando você diz Jesus Cristo, você está fazendo uma confissão de fé. Você está dizendo que aquele menino que nasceu lá em Belém é o Cristo. E quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos dizendo que ele tem duas naturezas. Ele é humano e ele é divino. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Evangelho encarnado. Ele é a pessoa de Deus encarnada. Deus é Espírito. E ele se encarna. Jesus é o Deus conosco. Por isso que não há salvação fora de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Deus bendito. Você crê nisso? Amém. Jesus Cristo é a revelação da palavra de Deus. Irmãos, amigos queridos, o Evangelho não é uma estratégia da igreja para salvar o pecador. O Evangelho é uma estratégia de Deus para salvar a sua igreja. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos salva para que nós sejamos sua igreja. Igreja é o corpo de Cristo. E o instrumento que Deus usa para nos alcançar é o Evangelho. Por isso que o Evangelho precisa ser pregado. Porque nós podemos fazer um bom show aqui, podemos cantar lindas canções. Eu posso fazer muitas promessas para você. E quem sabe até exibir alguma coisa que vai chamar a sua atenção. Mas se eu não pregar o Evangelho, não adianta nada o nosso ajuntamento. Foi em vão. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. E nós não precisamos só de show. Nós queremos é o Evangelho da graça de Deus que pode transformar a vida do pecador. Se você que está me ouvindo nunca teve um encontro com o Senhor Jesus, nunca publicamente declarou que você crê nele, é com você que eu estou falando. Porque isso precisa acontecer na nossa vida, amado. O adolescente que já está enveredando para o mundo das drogas, do roubo, as más companhias. Esse casal que o inimigo das nossas almas está tentando destruir, tentando o adultério aí no meio dessa família, para separar, destruir. O Evangelho do Senhor Jesus, quando entra na nossa vida, ele transforma a nossa vida. Porque é o poder de Deus. Só a religião não faz isso. Então, meus amados, o Evangelho de Deus, ele foi prometido pelos profetas, ele foi revelado em Jesus. E a terceira coisa que eu gostaria de semear no seu coração é o que está acontecendo aqui. Diz o apóstolo Paulo que ele é testemunhado por nós. Veja, grave isso na sua cabeça, no seu coração. O Evangelho de Deus, diga, o Evangelho de Deus, ele foi prometido pelos profetas, revelado em Jesus e testemunhado por nós. Testemunhado por nós, é o que o apóstolo Paulo diz, que por causa disso ele recebeu o apostolado dele,
E nós, ele diz, não somente eu, mas todos nós recebemos para que nós sejamos testemunhas de Jesus. Se você não faz isso, a sua vida não tem sentido. Não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta, irmãos. O que adianta uma pessoa ser só religiosa? O que adianta essa pessoa ser só uma pessoa inteligente? O que adianta você ser bem-sucedido, mas você não cumprir o propósito da sua vida, que é glorificar o seu Criador? Se nós, irmãos, não abraçarmos esse evangelho da graça de Deus, a nossa família vai ficar muito vulnerável. Porque diz aqui o apóstolo Paulo, que através do Espírito Santo de Deus, nós testemunhamos sobre Jesus. Você não vai receber poder na sua vida para vencer as lutas e as tentações com a força do seu braço. Não vai. É só uma questão de tempo. Você não tem como. Nós precisamos de Jesus. A sua família precisa de Jesus. Não é só da religião, não é só da igreja. Você precisa de Jesus. Você precisa ensinar aos seus filhos quem é Jesus, porque senão o seu filho vai crescer sem saber quem é Jesus. E se você der para o seu filho só religião, quando ele for um adolescente, ele já não vai aguentar mais nem ficar nessa religião. Muitos são nascidos na igreja, aprendem a cantar os cânticos da igreja, mas quando começa a sua mocidade, eles não têm como continuar nesse caminho, porque ele não entendeu o que é o evangelho e não teve a experiência dele com Deus. Ele vai abandonar, porque só a religião não é suficiente, só ser bem educado não é suficiente. O evangelho é o poder de Deus. Você precisa crer nisso. Pedir que o Senhor Jesus nessa noite alcance a sua família, alcance os adolescentes, talvez esse que nos ouve de longe, mas ele sabe que é com ele que eu estou falando, porque o Espírito Santo de Deus faz isso. Ele testemunha e ele testifica no nosso coração, assim como ele fez isso comigo, fez com muitos aqui, fez com um homem há muitos anos aqui nessa região, que se interessou pelo evangelho, que quis conhecer, ler a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo de Deus trabalha assim. Ele fala ao nosso coração. O evangelho é o poder de Deus. Essa semente cai no seu coração e transforma a sua vida, transforma a sua família. Se você não levar para sua casa o poder de Deus, você não tem como confrontar o inimigo das nossas almas. Mas a palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas tem que bater em retirada por causa do evangelho de Deus. É o poder de Deus. Seu casamento precisa do evangelho, precisa de Jesus, senão ele vai chegar ao final. De muitos já chegaram ao final. Você sabe que eu estou falando a verdade, porque eu estou falando o que a palavra de Deus diz. E eu não posso terminar essa minha palavra para a qual você dá tanta atenção. Eu não posso terminar sem dizer para você que Deus tem esse plano para nós. Ele quer que nós sejamos testemunhas dele. Nós sabemos que a vida é como uma neblina, ela aparece por um pouco e logo se dissipa. Talvez como eu, você, ao olhar no espelho, você fala a frase: o tempo tem passado depressa. Tem passado depressa, irmãos. Quando eu conto essa minha experiência de adolescente, eu penso, puxa vida, quanto tempo isso já tem? Quantas pessoas, quantos amigos, quantas pessoas eu, como quase 30 anos de pastor, tive que sepultar. Já sepultei crianças, já sepultei adolescentes, já sepultei um adolescente que alguns dias antes dele falecer, eu conversava com ele e dizia, olha, sobre Jesus. Ele diz, não, mas
Não estou muito preocupado com isso. Ele tinha 19 anos. 5 dias depois eu estava às margens do rio Araguari, entre a cidade de Uberlândia e de Araguari, procurando o corpo daquele adolescente. Já sepultei crianças de uma mesma família, 2 de um acidente. O pai abraçado dizia: mas como pode isso? Me explica por quê. Eu disse: a gente só vai achar sentido na vida em Jesus Cristo. Fora de Jesus não há sentido. Nada tem sentido. Talvez nós nunca vamos nos encontrar novamente. Eu não sei se Deus me dará a oportunidade de voltar na sua linda cidade. Eu tenho certeza que essa reunião jamais vai acontecer do mesmo jeito, com as mesmas pessoas. Jamais isso vai acontecer. Essa oportunidade que Deus está nos dando aqui é única. Ela jamais vai acontecer novamente. Se nós marcarmos um novo encontro e todos nós fizermos o compromisso de aqui estarmos, nós não teremos condições de fazer do mesmo jeito, porque ainda que você tenha feito o compromisso, talvez você não estará mais aqui. Nunca mais vai acontecer essa reunião. Nunca mais isso aqui vai se repetir. Por isso que eu preciso deixar bem claro que o Evangelho é Jesus Cristo. Ele foi prometido pelos profetas. Ele foi revelado em Jesus. E nós somos testemunhas dele. Guarda essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Leva para sua casa isso. Questione o seu coração se você já foi alcançado com este Evangelho. Questione você se não é apenas um religioso. E que o Senhor Jesus, da sua infinita graça e misericórdia, o abençoe muito. Eu quero terminar falando mais um pouquinho de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o sacerdote. Ele é aquele que intercede por nós diante do Pai. Por isso que Ele é o sacerdote. Mas a Bíblia diz também que Ele é um profeta. Ele é um profeta porque Ele revelou essa mensagem a nós. Ele mesmo é a mensagem. Olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo, Ele é o sacerdote, aquele que oferece a oferta por nós, e a oferta é Ele mesmo. Ele é o sacerdote e a oferta. Ele é o profeta e a mensagem. Ele é o rei e a própria glória. Para quem iremos nós? Só Jesus tem palavras de vida eterna. Por isso que o nosso ajuntamento aqui só tem sentido por causa de Jesus. Eu quero orar com você. Fique em pé se você puder. Você que já é testemunha de Jesus. Você que é testemunha de Jesus. Você que sabe que Jesus Cristo, o Evangelho, você que sabe que Ele foi prometido pelos profetas, Ele foi revelado em Jesus, e Ele é testemunhado por nós. Olha o que nós fizemos aqui. Nós viemos aqui para o centro dessa cidade, não para participar de apenas de um evento. Nós viemos aqui para testemunhar sobre Jesus. Você sabe que você veio aqui porque você é um testemunha de Jesus. Não é porque você não teria nada para fazer. Você teria outra coisa para fazer. Mas quando a gente é testemunha de Jesus, a gente quer testemunhar sobre Jesus, no trabalho, na escola, na nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos netos. Aquelas crianças que estão ali, elas precisam ouvir de Jesus. Os pais vão ter que ensinar para elas, para que elas cresçam, não só lindas fisicamente como são, espertas, mas que cresçam também espiritualmente. Porque se não aprenderem sobre Jesus, não vai ter jeito de enfrentar. É só Jesus. Ele é o poder de Deus. Amém. Eu amo Jesus. Amém. Porque Ele me salvou, comprou a minha vida com sangue, pagou o preço da minha salvação. Agora eu quero viver para a glória dEle. Ele colocou em mim o Espírito dEle, o Espírito Santo.
E o Espírito Santo dele em mim me dá forças para falar sobre o poder dele. Faz com que a minha vida tenha sentido, mesmo em meio às lutas, às adversidades e enfermidades. Jesus é o poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos conversar com Deus. Senhor Deus e Pai querido, eu anunciei a palavra do Senhor, em que nos ensina que Jesus Cristo, o Evangelho, foi prometido pelos profetas, anos e anos os profetas falando sobre o Messias, sobre o Salvador. Falou para as nações, proclamou. Te louvo a Deus por Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria e revelou o Evangelho a nós. O próprio Evangelho, a palavra encarnada. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque os anos passaram e o Senhor nos dá agora a graça de sermos testemunhas desse Evangelho. O velho e surrado Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. Pai amado, o Evangelho do Senhor é o poder para salvar todo aquele que crê. O Evangelho do Senhor, justiça do Senhor, poder do Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador. É no nome desse Evangelho, dessa boa notícia, que, ó Deus, eu te suplico, grava essa palavra no coração de cada um de nós, dos seus discípulos que aqui estão, daqueles que ainda não são, que hoje seja o dia do Senhor alcançar esse jovem, esse senhor, essa senhora, que hoje seja o dia da salvação. Continue abençoando essa cidade, as suas autoridades políticas, civis, militares, eclesiásticas. Abençoa, Senhor, todas as autoridades dessa cidade. Abençoa aqueles que estão desempregados, Senhor. Abre a porta do emprego. Aumenta o ganho da família, Senhor. Cura o doente. Abençoe os médicos dessa cidade, os enfermeiros, Senhor. Pai amado, coloque a sua boa mão sobre nós e salve aqueles que ainda estão perdidos, mas que hoje ouviram a palavra do Senhor, o poder do Senhor para salvar, ouviram falar sobre Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pode se sentar um pouquinho. Meus irmãos, graças a Deus, porque o Evangelho foi prometido, o Evangelho se manifestou em Jesus e nós podemos provar, experimentar que o Senhor é bom, exatamente por causa desse plano maravilhoso que nos alcançou. Podemos testemunhar o que Cristo fez nas nossas vidas. Reverendo Ricardo, o primeiro hino cantado aqui na cidade de João Dourado, segundo os pioneiros do trabalho aqui, é a voz do Evangelho. Então eu gostaria de cantar, não sei se o presbítero Eduardo puder colocar esse hino aí. Preste bem atenção no que diz a mensagem. Você ouviu hoje a mensagem do Evangelho, a mesma mensagem que salvou João Dourado, Coronel João Dourado, a mesma mensagem que salvou a sua família e tantos outros durante esta longa história de evangelização nesta cidade. É o mesmo Cristo que está presente aqui. O Evangelho é Jesus, encarnado, Salvador e Senhor. Esta voz do Evangelho veio a você nessa noite. Queria que você ficasse em silêncio, quer dizer, cantando, mas assim com reverência e temor, porque esse hino traz a síntese do que você ouviu aqui. E no final ele diz, é um aviso, cuidado. O Evangelho, olha como termina dizendo assim:
a voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Preste atenção, e que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração, enquanto esse hino é entoado agora. Pode dizer amém? Amém? Nós ouvimos nessa noite o Evangelho ecoar, e o Evangelho é Jesus, e ouvimos que nós somos testemunhas deste Evangelho. Eu quero lhe sugerir nessa noite para a gente colocar em prática de uma forma muito objetiva esta testemunha ou este testemunho do Evangelho. Nós vamos ficar em pé mais uma vez. Você vai pegar na mão, segurar na mão do irmão, da irmã, do amigo, daquela pessoa que está aí do seu lado. E nós vamos cantar a última estrofe. Só o som do teclado e as vozes ecoando na praça. Quem não sabe a letra, olha aqui. Está saindo a letra aí, tá, Eduardo? Você vai olhar aí. E você vai falar isso para a pessoa que está aí do seu lado. Dizer para ele: esta é a advertência de Deus. Não descuide. Não saia daqui sem Jesus. Não vai para casa sem Jesus. Receba Jesus nesta noite. Porque o Evangelho está dizendo: cuidado, não descuide, não viva de uma forma displicente, não viva envolvido com as preocupações deste mundo, porque o tempo urge
fazer uma decisão. Nós não sabemos do amanhã. Hoje é o dia oportuno da salvação. E o Evangelho foi pregado para você com esse objetivo. Você já deu a mão a alguém que está perto de você? A última estrofe vai ser cantada. Só o reverendo Gilmar, se estiver seguro na mão de alguém, eu queria que ele soltasse para vir aqui. Para vir aqui à frente. Porque depois nós vamos fazer uma oração pela cidade de João Dourado. Todas as vezes que nós nos reunimos em praça pública, nós oramos pela cidade. Vamos lá, a última estrofe, então, como que diz? Este Evangelho bendito pode fazê-lo bem forte. Jesus é o Evangelho. Não saia daqui sem refletir e tomar uma decisão na sua vida. Vamos orar, permaneça de mãos unidas aí, porque precisamos nos unir como um só corpo em Cristo, em favor do Evangelho, a proclamação deste Evangelho em todos os cantos dessa cidade e desse município. E o reverendo Gilmar vai fazer esta oração agora, para Deus guardar esta cidade, para Deus salvar pecadores desta cidade, para Deus continuar protegendo em segurança essa cidade. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pastor Gilmar está. Oremos, irmãos. Senhor amado, muito obrigado, porque o Senhor nos alcançou em Cristo Jesus. Muito obrigado a Deus porque o Evangelho chegou até o Coronel João Dourado. Muito obrigado porque o Senhor alcançou a descendência dele, tem alcançado até o dia de hoje. Muito obrigado a Deus porque o Senhor tem alcançado tantas outras vidas e famílias que saíram de outros estados para residirem neste município, e o Senhor tem alcançado graciosamente. Muito obrigado, Pai, por cada vida, por cada família que o Teu Espírito, ó Pai, alcançou, regenerou, transformou em Cristo Jesus. Muito obrigado por este poder que opera em nós. Muito obrigado pelo perdão dos pecados. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos usado como povo do Senhor para pregar o Evangelho nesta terra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue a aquecer o coração da igreja para anunciar em cada distrito, cada povoado, cada família que ainda não foi alcançada pelo poder do Evangelho. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, traz o avivamento a esta terra de volta, ó Pai, para que, ó Pai, cada pessoa nos lugares mais distantes do centro da cidade possam ser alcançados pelo Evangelho. Pedimos por cada bairro, pedimos por cada povoado, pedimos por cada vila, pedimos por cada distrito. Ó Deus, no nome de Jesus, nós te clamamos, muda a sorte de João Dourado, no sentido de que João Dourado volte ao primeiro amor, no nome de Jesus. Volte a viver segundo a tua palavra. Volte a te buscar uma vida contínua de oração e de quebrantamento, ó Deus. Nós te pedimos, restaura famílias para a glória do teu nome, Senhor. Liberta a juventude desta terra, ó Pai, dá sentido de vida aos nossos adolescentes,
proteja a nossa infância. Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos, porque o Senhor é Deus sobre a nossa cidade. O Senhor é Deus sobre esta terra. Nós reconhecemos a tua glória, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos o teu poder e confessamos: Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor da nossa família. Jesus Cristo é o Senhor do município de Eldorado. Nós, ó Pai, proclamamos assim, para que todos ouçam que nós adoramos tão somente ao Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro existente sobre a face da terra. Oramos confiados na tua misericórdia, na tua bondade, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Ainda de mãos dadas, vamos ver o grito dos guerreiros do Evangelho. O Evangelho já foi anunciado. Você já teve a oportunidade não só de ouvir, mas de tomar uma decisão. E tem um versículo que diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu gostaria que a igreja declarasse 3 vezes. E a última vez, a terceira, é para ser a mais alta de todas. Então, vamos alteando as nossas vozes, tá bom? Vamos lá? Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De mãos erguidas. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Amém. Pode assentar. Glória a Deus. Mais alguns avisos importantes. Nós vamos continuar louvando o Senhor logo em seguida. Muito obrigado aos irmãos da igreja, das igrejas desta cidade, em especial as igrejas presbiterianas de Conquista, igrejas presbiterianas em Gabeleiras dos Crentes, de Macedônia, de outras localidades como Descoberta, os irmãos aqui, da igreja Betel, das demais igrejas, Assembleia de Deus, todos os irmãos e amigos que atenderam os nossos convites, muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida. Amanhã, às 9h30 da manhã, na nossa escola bíblica dominical, estará pregando a palavra de Deus o reverendo Ricardo Mota. Estará conosco até amanhã, meio-dia, à tarde ele já está retornando. Eu quero estender o convite a você que veio a esta praça nesta noite, para estar conosco amanhã na escola bíblica dominical, às 9h30 da manhã, quando a palavra de Deus continuará sendo anunciada. Deus abençoe os irmãos. É uma noite de celebração e de louvor ao Senhor. O ministério Canal de Vida vai continuar cantando mais alguns cânticos em louvor ao nosso Deus. Pastor Tito. Vamos continuar louvando a Deus? Você pode colocar de pé? Só e só e só e só e Jesus e só e alô, ei. Oi. 1, 2, é som, oi, Jesus.
Deus. Oi, Ministério Canal de Vida. Oi, oi, oi. Você pode louvar o Senhor com palmas? Ainda dá tempo a gente continuar louvando a Deus, cantando louvores que alegram o coração dele, que o exato glorifique. Samuel, vamos cantar juntos? Hoje se o júbilo de todos os povos, vem se louvar ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos, e um novo rei surgiu. Impérios reconhecem, em sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo, ouve-se o júbilo de todos os povos, e se louvar ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos, e um novo rei surgiu. Impérios reconhecem, em sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Emmanuel, contigo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força fraqueza é o ato em tempo de guerra. Ó, esperança viva, ele é o leão, ele é o leão. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força fraqueza é uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança viva ó, esperança viva ó, esperança de Israel. Vamos cantar o nosso general. Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é. Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O Messias, achamos-se em sua mão. O que? A salvação que nos leva a possuir a terra.